Bom, vamos lá então. Nesse vídeo eu vou falar sobre casos onde o aparelho ortodôntico não resolve. Eu trouxe aqui 3 casos aqui para mostrar para vocês, para compartilhar com você aqui, e vou mostrar um a um por que o aparelho não resolve em cada uma dessas situações. Então, se você quiser entender, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, editor, solta aí a vinheta. Olá, sou o Dr. Marcos Daniel Machado e atuo como cirurgião dentista desde 2013. Ao longo desses anos, pude reunir as principais dúvidas dos pacientes e compactar as respostas no curso Aprenda Odontologia Básica Online. E aí, quer conhecer todas as possibilidades que a odontologia tem a oferecer para melhorar seu sorriso e qualidade de vida? Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Bom, a gente sabe que o tratamento com ortodontia, ele resolve a grande maioria dos casos que chegam aqui no consultório todos os dias. Mas, infelizmente, tem uma parte, um percentual aí que, infelizmente, o aparelho ele não resolve. O tratamento ortodôntico sozinho não vai resolver esses casos. E aí, quais são esses casos? São casos em que o problema ósseo, a diferença óssea entre o arco superior e o inferior é muito grande. Nós não conseguimos, vamos dizer que a gente tem uma mandíbula muito para trás, nós não conseguimos mexer no dente e compensar essa falha, essa diferença óssea. Porque o tratamento com ortodontia fixa, ele movimenta apenas os dentes. O tratamento com ortodontia infantil, ele sim pode alterar a estrutura óssea, né, através da reprogramação da musculatura ao redor da estrutura óssea. Mas uma vez que a pessoa passou já da fase da infância, já está na fase adulta e ficou com aquela diferença muito grande óssea, tá, não tem mais jeito de resolver esse problema só com o aparelho. Existem casos que eles são meio termo aí. A pessoa ela tem uma diferença, mas não é uma diferença assim gritante, muito grande. Dá para compensar. E o nome desse tratamento é tratamento compensatório. A gente consegue, por exemplo, num caso como esse, colocar o dente de cima mais para trás um pouco e os de baixo mais para frente, para encostar esses dentes um no outro e tentar mascarar essa diferença óssea. Agora, como exemplo aqui, eu vou trazer 3 situações aqui para você, tá? Usando os modelos que a nossa parceira Nacional Ossos disponibilizou para a gente aqui, para eu estar mostrando para você casos graves, onde o problema está no osso e não no dente. Primeiro caso, eu trouxe aqui um caso de uma classe 3 esquelética grave. Perceba aqui que nós temos esse osso da mandíbula muito grande. Esse tamanho aqui dele é muito grande. Isso fez com que esses dentes de baixo eles fossem para frente. Tá? Eles ficam na frente dos dentes de cima, quando esses dentes eram para estar atrás dos dentes de cima. Então, nesse caso aqui, se bem que esse caso ele ainda está um pouco mais ou menos, mas vamos piorar um pouco a situação aqui. Pronto, eu piorei aqui um pouco a situação, né? Vamos dizer que a situação ela fosse mais ou menos essa. Aí realmente não teria como a gente compensar com o aparelho nesse caso aqui. Vamos para um outro caso aqui de uma classe 2 mandibular, né? Uma deficiência nesse osso daqui. Aqui você pode perceber que o comprimento desse osso aqui ele é muito pequeno em relação ao osso da maxila. Então essa mandíbula ficou para trás. Se você observar aqui por cima, veja só aqui o tamanho da diferença aqui que fica entre os dentes de baixo e os dentes de cima. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria fazer uma cirurgia para aumentar o tamanho da mandíbula e levar esses dentes mais para frente. Geralmente, esse tipo de paciente, ele é aquele paciente que tem uma mandíbula muito pequena, né? A gente olha assim, já vê que tem alguma coisa estranha. Agora, vamos para um terceiro caso muito comum que chega aqui no consultório todos os dias, que é o caso de assimetria facial. A gente pode ver aqui nesse modelo, certo? Que essa boca, ela está um pouco torta. Você pode ver que esses dentes estão um pouco tortos. Por quê? Nesse caso, o que aconteceu? Esse ramo mandibular aqui, ó, esse tamanho aqui, ele cresceu mais do que esse ramo mandibular aqui. Perceba aqui como esse lado aqui é menor do que esse lado aqui, que ele é um pouco maior, certo? Esse pouco de diferença já é suficiente para a pessoa ter essa mandíbula mais deslocada para um lado. Ó. Perceba que essa mandíbula está deslocada mais para um lado, como você pode ver aqui. Essa assimetria facial acontece por quê? Porque a pessoa, durante a infância, ela tinha uma mordida cruzada só de um lado. E aí essa estrutura mastigatória começou a funcionar, a pessoa começou a mastigar torto. Isso estimulou de uma maneira diferente esses dois lados da mandíbula da pessoa, dos ramos. Então os ramos eles ficaram de tamanhos diferentes. E aí a pessoa se torna um adulto com a mandíbula deslocada por conta do tamanho dos ramos mandibulares que são diferentes. Isso poderia ter sido facilmente resolvido na infância. Então, se você é mãe, pai, leve o seu filho desde a infância, desde os 4, 5 anos de idade, ao ortodontista, porque se houver algum problema, já corrige ali na hora, evitando, né, que
a criança no futuro tenha uma assimetria facial. E agora eu vou trazer um quarto modelo aqui para explicar mais ou menos como que é feita a cirurgia ortognática. Veja só aqui esse modelo, que nós temos alguns cortes aqui, certo? Que são cortes estratégicos, certo? Que mostra como que esse osso, né, a gente consegue mudar esse osso de tamanho. Se o problema for na mandíbula, a gente pode fazer um corte aqui, certo? E deslocar, aumentar mais esse osso de tamanho, colocar um parafuso aqui e fixar. Com o tempo, esse osso, né, vai regenerar ao redor do corte e essa mandíbula vai estar um pouco maior. Se o problema for um mento, aqui, né, esse mento ele é muito grande, porque às vezes o problema é só mesmo o mento. Aí é feito um corte aqui, removido um pouco do volume desse mento, esse procedimento é chamado mentoplastia, e aí esse pedaço é fixado com um parafuso de titânio aqui, com o tempo regenera. Se o problema for na maxila, uma falta desse osso aqui, esse osso é muito para dentro, faz-se um corte aqui na maxila, dos dois lados, e essa maxila toda, ela é colocada um pouco mais para frente, e aí é feita a fixação com parafuso de titânio, e após alguns meses, novo osso é criado. Bom, se você se interessa por saber mais sobre assimetria facial, que eu falei aqui no vídeo, eu estou deixando um vídeo aqui nesse card. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.